suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos iniciando mais um programa nesta manhã de quarta-feira, hoje 1º de abril, quando muitos apelidaram esse dia de o dia da mentira. A Bíblia nos diz que Satanás é que é o pai da mentira. Se você propagar alguma mentira, cuidado para que você não seja considerado biblicamente, por propagar a mentira, um filho do diabo, que ninguém quer ser. Todos desejam ser filho de Deus. O programa Opção para a Vida hoje estará ainda apresentando o encerramento da nossa excursão. Ainda estamos com alguns programas para serem levados ao ar e estamos entrando no mês de abril trazendo algumas imagens. Também devo informar a toda a comunidade evangélica que diante da pandemia do coronavírus Covid-19, as igrejas evangélicas de toda a nossa região suspenderam os trabalhos ou cultos públicos para preservar a segurança, a saúde e a não contrairmos este vírus que está trazendo pânico, pavor, medo e também fatalidades. Nós recomendamos a muitos idosos, pessoas de risco, que fiquem em casa, continuem em casa, porque nós estamos no pico de elevados índices de contaminação. Não pense que esse vírus veio para brincar, ele veio para tirar vidas, ele veio para ceifar vidas. E não se engane, você pode contrair esse vírus até, não é apenas através de um aperto de mão ou de um abraço. Ele está espalhado em todo o espaço, ele pode ficar na sua cabeça ou no cabelo da sua cabeça, em alguma parte onde você esteja respirando ar, ele pode alojar-se na sua roupa, e é tanto que recomenda-se quando você chegar em casa, tome banho, troque de roupa e deixe essa roupa lá totalmente separada para que você não contagie os seus entes queridos. Isso todos nós somos sabedores e tem gente ainda que não está levando isso a sério, mas a prova do índice de mortalidade está aí, né? A mídia, a imprensa tem divulgado lamentavelmente porque muitos não levaram a sério. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida estamos aqui para fazer essa ressalva, para fazer essa advertência, para dizer a você que tenha cuidado. Você ama a vida, faça o que você pode fazer pela sua vida e pela vida dos seus familiares. Aproveitamos nesta oportunidade, queremos noticiar o falecimento de duas irmãs nossas em Cristo, a irmã Socorro Supino, que veio a óbito no dia 15 do mês passado, e a missionária Kiara Henrique de Mendonça. Ela inclusive, Kiara Quaresma de Mendonça, ela veio a óbito no dia 22 deste mês. No dia 21, no dia 22 foi a sua cerimônia fúnebre. Para quem não conhece Kiara, esta jovem que você vê agora aí a sua foto, ela foi uma grande batalhadora, uma grande ministrante na área de ensinar, lecionar para crianças. Ela tinha um ministério voltado para crianças e nos ajudou bastante quando nós iniciamos nosso programa Opção para a Vida em 1991. Ela esteve trabalhando conosco, realizando o momento infantil com a turminha do vovô Gamaliel. Nós não podemos esquecer o que ela fez, o que ela contribuiu naquela época juntamente com a equipe, trazendo a mensagem na linguagem da criança através dos fantoches. Eu creio que muitos devem estar lembrados. Fica aqui o nosso registro, uma palavra de condolências à família e o nosso reconhecimento pelo relevante trabalho que ela deixou, a semente que ela plantou no coração de muitas crianças. Quero nesse instante fazer uma oração por você que está conosco e em seguida você ficará com as imagens do que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, quando nós estamos iniciando mais um mês. E agora, diante
desse vírus que tem causado uma pandemia mundial e uma comoção a muitas vítimas, as famílias que perderam entes queridos, eu te peço em nome de Jesus, detém esse mal. A tua palavra nos diz que tu és o Senhor que liberta, que sara, que cura. E eu te peço em nome de Jesus que tu operes um milagre, que haja uma intervenção divina e que através desta pandemia muitos sejam despertados para se prepararem para a eternidade. Eu te peço agradecido tudo isto em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos e ficarmos com as imagens da nossa excursão, eu quero aqui registrar também uma palavra de protesto por nós estarmos vendo, infelizmente, é lamentável o que eu vou comentar, mas parece-me que em meio a toda essa pandemia, órgãos do nosso município estão tentando realizar o maior São João do mundo. Gente, aonde está o sentimento diante de uma realidade que está trazendo milhares e milhares de vítimas em todo o mundo, aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil e no mundo? Eu quero fazer aqui um apelo em nome do programa Opção para a Vida ao prefeito da cidade, às autoridades competentes, que esqueçam o maior São João do mundo. Não é hora de pensar em São João do mundo, é hora de recessão, é hora da gente se recolher em casa com a família, como se recomenda. Nós, pastores de todas as igrejas de nossa cidade, fomos procurados mês passado pelo prefeito pedindo que nós suspendêssemos os cultos públicos e agora, maior São João do mundo, para trazer mais gente contaminada. Pela caridade, vamos pensar, gente. Eu faço aqui um apelo em nome de Jesus, que os órgãos governamentais esqueçam o maior São João do mundo. Tira essa festa do calendário desse ano, porque nós vamos ver mais vítimas. Eu espero que essa palavra ela possa se propagar aí e chegue ao conhecimento das autoridades da nossa cidade. Pelo amor de Deus, é hora de se recolher, não é hora de se haver ajuntamento. Nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa igreja suspender os cultos durante 30 dias, por conta desse pico que está aí, né? Nós estamos apenas fazendo cultos online, reunidos através da mídia. Então fica o meu apelo e o meu protesto. Sem perda de tempo, fiquemos com as imagens do que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Estamos em Tel Aviv, aqui à direita a gente está vendo o calçadão ao longo do mar Mediterrâneo. A gente está indo para a zona sul de Tel Aviv, onde fica uma cidade chamada Jaffa. Jaffa, Yafo ou Jope são 3 nomes diferentes para a mesma cidade. Jaffa tem quase 5.000 anos de história e o que acontece é que ao lado de Jaffa se criou em 1909, quer dizer, um pouco mais de 100 anos atrás, uma cidade chamada Tel Aviv. E Tel Aviv cresceu, tanto que englobou Jaffa e as cidades foram unificadas. Quer dizer, hoje em dia Tel Aviv e Jaffa oficialmente são só uma cidade, mas elas são bem diferentes entre elas. Quer dizer, Jaffa é uma cidade histórica com passagens bíblicas, ruas antigas feitas de pedra. Em compensação, Tel Aviv é moderno, com arranha-céus, tecnologia, high-tech. A gente vai dormir em Tel Aviv, mas a gente está indo antes para Jaffa, onde em Jaffa a gente vai ter nossa parada para almoço e depois a gente vai conhecer um pouco da parte histórica e bíblica de Jaffa.
Então, pessoal, eu quero que vocês olhem atrás de mim. Quem tá aqui é uma baleia. Agora, quem fez essa escultura é Ilana Gur. Ela mora naquela casa que tá escrito Ilana Gur. Ela é uma das artistas mais famosas que moram aqui em Jaffa. E a pergunta é por que ela decidiu fazer uma escultura de uma baleia e dar de presente aqui pro bairro? Muito bem, se a gente lembra da história de Jonas, pessoal, Jonas, ele vai ser ordenado por Deus. Jonas, querido, pega tuas coisas e vai para a cidade de Nínive. E seja um profeta de Deus, diga que as pessoas estão fazendo mal aos olhos de Deus, que eles têm que mudar os seus caminhos. E Jonas vai vir até Jaffa, onde é o porto antigo. Jaffa é o porto mais antigo do mundo que continua em funcionamento. E Jonas vai até o porto de Jaffa, pega um navio, mas em vez de pegar o navio para Nínive, ele pega um navio a caminho de Tarso. Muito bem, ponto. E a caminho de Tarso começa uma grande tempestade. E tinha gente do mundo todo naquele navio e cada um começa a orar para o seu Deus. E deles vem Jonas dormindo e diz: ô Jonas, acorda. Como numa hora dessas tu pode estar dormindo? Acorda e reza pro teu Deus, porque talvez o teu Deus seja o que vai nos salvar. E aí Jonas diz: pois é, né? É que justa, a gente não tá muito de bem. E aí ele fala o que tá acontecendo. E aí se decide que melhor Jonas do que todos eles. E Jonas é jogado ao mar. E o navio continua sem ele. E aí Jonas vai ser engolido por um peixe grande. Grande peixe. A Bíblia fala um grande peixe, pode ser que fosse uma baleia, pode ser que fosse outro peixe. Grande peixe. Foi um grande peixe que engoliu a Jonas. E Jonas vai ficar quantos dias na barriga do peixe? 3 dias. E no terceiro dia, depois de vários dias de oração e oração e oração, a baleia vai cuspir Jonas de volta na praia. E aí Jonas dessa vez vai pegar de novo o navio e vai para Nínive. E aí ele vai ser o profeta Jonas que a gente conhece. Mas quer dizer, a história de Jonas, ela começa realmente aqui em Jaffa. E por isso essa homenagem. Então, pessoal, quem quiser um minutinho para bater foto com a baleia de Jonas. E depois a gente segue. Então, pessoal, a gente está agora na frente da casa de Simão, o curtidor. Simão, o nome da pessoa, curtidor é a profissão dele, porque ele curtia couros. E aqui a casa de Simão Curtidor vem Simão Pedro. E aqui Simão Pedro, que a gente conhece ele no dia a dia de hoje como Pedro, vem e se hospeda nessa casa. E está escrito no livro de Atos 10 que ele entra na casa, ele sobe no telhado e ele vai estar com muita fome. E de repente vai ter uma visão. Um lençol como se fosse amarrado pelas 4 pontas descendo do céu, com todos os animais da terra dentro, e uma voz que diz:
Pedro, vai, mata e come. E Pedro, como um bom judeu, vai olhar para dentro da cesta, vai ver que tem porco, tem camelo, tem um monte de animais que não pode. O que ele vai dizer? Não, nunca comi coisa imunda da minha vida. A gente vai fazer, imagina a leitura daqui um pouquinho. Sim. Mas esse diálogo vai se repetir 3 vezes. E depois a cesta volta a subir aos céus e Pedro começa a imaginar, ok, o que isso tudo quer dizer? Quer fazer a leitura agora, depois a gente faz a reflexão? Tá. E Pedro começa a pensar o que isso tudo quer dizer. Ok, tem uma mensagem clara. A partir de agora tudo se pode comer. Mas tá, Deus vai vir até aqui, vai se revelar, vai mandar uma mensagem que dá para comer porco? Tem alguma coisa mais nisso. Ele começa a pensar o que essa mensagem quer dizer e de repente bate na porta quem? Soldados romanos. E eles abrem a porta e dizem: nós viemos buscar a Simão Pedro. Ele está sendo chamado em Cesareia. Vamos dizer que isso é pouco tempo depois de Jesus ter sido preso por soldados romanos e morto por soldados romanos. Normalmente soldados romanos eram um mau sinal. Mas nesse caso, soldados romanos dizem: não se preocupa, a gente vem em paz, a gente vai te levar para Cesareia. E Pedro vai com eles até Cesareia. E em Cesareia ele encontra com Cornélio. Muito bem, ponto. Não conta, diz que tu lembra, Então, Pedro se encontra com Cornélio em Cesareia. E aí, quando ele vê a Cornélio, quando ele fala com Cornélio, entende o que essa mensagem quer dizer. A mensagem é: eu não me importo o que tu come, eu não me importo de que nação tu é, eu não me importo se tu é circunciso ou incircunciso, o que eu me importo é com que saia da boca, quer dizer, o que tu crê. E aí, quando ele vê Cornélio cheio de fé, apesar de Cornélio comer de tudo, apesar de Cornélio não ser circuncisado, apesar de tudo isso, Cornélio é cheio de fé, e por isso Pedro entende a mensagem que tinha sido dada para ele aqui e vai e batiza Cornélio. Quer dizer, a história que começa aqui termina em Cesareia e abre as portas da mensagem de Jesus para todas as nações. A gente ainda não chama de cristianismo nessa época, porque está só se formando ainda, mas o que há de se tornar cristianismo, por isso o cristianismo chegou a todas as nações do mundo. E eu acho um bom momento para a gente fazer a leitura bíblica. Um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6ª. E, tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveu-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Amém. Você já
parou para observar a simplicidade desse lugar? Às vezes a gente não valoriza coisas simples, porque nem sempre a gente enxerga as coisas como Deus enxerga. Nem sempre a gente tem a percepção das coisas, a percepção que Deus tem. Pedro era um judeu. O judeu não come certos tipos de alimento. Agora no nosso almoço, nós almoçamos num restaurante cristão, eu fiz questão de frisar isso para alguns irmãos, que naquele restaurante estava se comendo certos tipos de alimento que o judeu não come. São alimentos comuns e pela religião, pelos preceitos da religião judaica, tidos até como alimentos impuros. Então Pedro, ele tem essa visão. Não é que a coisa de fato aconteceu, era uma visão. E visões na Bíblia sempre têm um significado simbólico. Sempre existe uma mensagem, uma significância por trás daquela visão. E a visão que Pedro tem é essa que nós acabamos de ler. Um lençol esticado nas quatro pontas e vários animais lá nesse lençol. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, toma e come. Ali existiam animais que, pelos preceitos judaicos, não podem ser comidos. E Pedro diz: não, Senhor, eu jamais toquei nada imundo, eu jamais comi nada impuro. E o curioso é que nesse capítulo 10 de Atos, o Senhor Jesus fala a mesma coisa 3 vezes. Ele pode falar de maneiras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Cristo traz a mesma mensagem 3 vezes. Ao que Deus purificou, não considere o homem comum. Esse é o chamado para Pedro pregar para os gentios. É o chamado de Deus para que Pedro pregasse não apenas para os judeus, para que ele anunciasse a mensagem não apenas para os judeus, mas para os gentios. Você lembra de Apocalipse? Que ali estarão povos de todas as línguas, tribos, povos e nações. Pois bem, começou lá com essa ordem dada a Pedro. E Pedro recebe a ordem do Senhor, mas ainda fica relutando. Não, Senhor, não. E o Senhor Jesus vai e fala de novo: Pedro, ao que Deus purificou, não considere o homem comum. E aqui nós temos agora um exemplo, uma aplicação que podemos trazer para a nossa vida. Quantas vezes a gente não faz discriminação de pessoas? A gente critica Pedro por essa dubiedade dele, E Pedro obedece ao Senhor Jesus porque era o jeito, mas lá na frente Pedro volta a cometer o mesmo erro e agora ele é repreendido pelo apóstolo Paulo, porque Pedro, existia uma separação entre judeus e gentios, e Pedro, quando estava com os judeus, descia a malha nos gentios. E aí quando não tinha nenhum judeu perto, Pedro estava lá com os gentios, era amigo, era legal com os gentios. E quando os judeus chegavam, Pedro se afastava dos gentios e ficava junto com os judeus. Uma dubiedade, uma falsidade. E o apóstolo Paulo vai e chama Pedro e repreende ele pela sua falsidade, na frente de todo mundo. Até que Pedro finalmente se conserta. E a gente lê essas passagens e tem até a tendência natural de querer repreender Pedro, e querer criticar Pedro, e querer discriminar Pedro, e falar mal dele. Como é que uma pessoa faz isso? Um apóstolo fazer esse tipo de coisa? Mas irmãos, será que a gente não faz a mesma coisa também, não? Às vezes, por causa de preceitos religiosos, a gente, até por causa da nossa falsa piedade, por causa do pouco conhecimento que nós temos, nós terminamos nos achando melhor do que os outros, superiores aos outros. Nós começamos a agir como os hindus, como os budistas, que existem castas, em que as castas não se misturam. Será que nós não fazemos a mesma coisa, não? E aí a gente está num lugar como esse, olhando, um lugar tão simples, e a gente termina se deparando com a verdade de que Deus não está preocupado com coisas grandes. Você lembra que nós estivemos no deserto da Judeia? Qual foi a tentação do diabo para Jesus? Para ele fazer coisas extraordinárias. Pessoal, a gente está agora no porto de Jaffa,
o mesmo porto onde se passa a história de Jonas e a baleia, esse é o porto mais antigo do mundo que continua em funcionamento. Ele está aqui. Agora ali nesse porto não parece ter 4.000 anos. Não parece, porque os britânicos quando chegaram aqui eles concretaram o porto original. E por isso que a gente vê na realidade a capa que os britânicos colocaram por cima, mas creiam esse porto extremamente antigo. Tem mais uma passagem bíblica que a gente quer comentar aqui em Jaffa, que é a história de Dorcas, que a gente vai ouvir agora a leitura bíblica. Atos 36 ao 39. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na num cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos fazer uma oração aqui? Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos te bendizer, Pai, por tudo. Nós te agradecemos por esse lugar, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais da tua palavra, conhecendo os locais bíblicos. Eu te peço, Deus, usa todas essas coisas para falar conosco, para fortalecer nossa fé, para nos fundamentar, para nos alicerçar, Senhor. Pai, eu te peço, alimenta nosso espírito, porque a tua palavra é viva e eficaz. Deposita fé em nosso coração. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por